Na aula anterior falamos um pouquinho sobre servidor remoto. Nessa aula nós vamos aprender um pouquinho sobre branch, tá? Então, deixa eu fazer uma coisinha aqui, tá? Imagina o seguinte. Então, eu tenho o meu código-fonte no seu estado original, tá? Então, desenvolvi o meu código-fonte, subi ele lá no Git, beleza. E aí, o que acontece? Eu preciso fazer uma alteração nesse código-fonte. Só que eu não quero fazer no lugar principal, tá? Que eu tenho aqui. Tá? Então vamos supor que esse código-fonte ele teve a sua versão versão 1, tá? Depois ele evoluiu para a sua versão 2, depois ele evoluiu para a sua versão 3, depois ele evoluiu para a sua versão 4, tá? Eu quero criar uma alternativa da versão 4, mas que eu não publique no mesmo lugar onde que está a minha versão aprovada pelo cliente. Eu só quero subir, né? Quero versionar esse meu código-fonte que eu estou alterando, criando essa versão 5, só que sem substituir a 4 por hora. Então o que acontece? Eu crio o que a gente chama de ramificação, tá? O que a ramificação ela faz, basicamente, tá? A ramificação, eu crio uma versão exata. Então, por exemplo, eu criei uma ramificação na V4, da V4. Então, eu tenho uma ramificação aqui que eu posso alterar e posso criar, por exemplo, uma versão da, por exemplo, V4. Aqui eu tive a V4.1, V4.2, a V4.3, tá? Então, eu tive outras versões, tá? Para poder chegar, por exemplo, no final dela, pô, legal, isso aqui é uma versão legal para eu subir, então, para o local onde eu estou gerenciando o meu código-fonte. Então, eu vou pegar isso aqui e vou subir de volta, tá? Então, eu vou retornar o meu código-fonte aqui, depois, tá? Então, essas ramificações chamam branches, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma branch principal. Normalmente, essa branch principal, ela tem um nome por padrão, né, opa, de master ou main, tá? Aqui é um pouquinho mais de decoreba, mas a gente precisa saber disso, tá? E aqui, essa branch, eu poderia criar, sei lá, qualquer nome para ela. Por exemplo, atualização, uh, telefones, contato. Então eu poderia criar uma branch, né? Que ela vai pegar a última versão de quando eu criei essa branch, tá? E eu posso ir comitando as minhas alterações, posso ir adicionando essas alterações lá no meu servidor remoto, e daí depois eu posso vir aqui pegar essa branch, atualização telefones contato, e atualizar então a nossa branch main ou a nossa branch master. Logo, se eu atualizo a branch main e a branch master, o que acontece? Então, ele acontece isso. Então, ele vai pegar vai pegar a versão 4, vai pegar a versão 4.1, 4.2, 4.3 e 5, tá? E vai subir então para master. Então, se eu, por exemplo, depois de atualizar para 5, vir aqui e criar uma outra branch, né? Sei lá, vamos criar a branch. Vou criar a branch uh, layout de Natal. Então, se eu criar, por exemplo, essa layout de Natal, ele vai pegar, então, tudo isso aqui, né? E aí eu posso vir aqui e, então, criar, então, por exemplo, a minha V5.1, a minha V5.2, a minha V5.3 e por aí vai. Mesma coisa. Peguei, finalizei aqui, tá aprovado, posso subir então para minha main, posso subir para minha master. Então eu venho aqui, subo então a nossa branch para cá e automaticamente a nossa, a nossa branch ela vai ter isso aqui, né? Então, 4, ó, daí vai ter isso aqui, beleza? Aqui ficou o diagrama, ele ficou um pouquinho confuso, mas eu espero que você possa ter entendido mais ou menos o que é uma branch, tá? Para que serve, qual que é o caso de uso dela, beleza? Então, eu te vejo na próxima aula.